Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Grande abraço e muito obrigado pelas mensagens tão carinhosas de ontem com o meu Acorda bem cedinho, antes de ir para Aparecida do Norte. Uma viagem abençoada, muito legal, muito bacana e que me trouxe muita satisfação. Primeiro, de cumprir uma palavra, e segundo, de poder rezar por todos, rezar por aqueles que acreditam, por aqueles que passaram também um aperto grande com o Vasco, né? Mas foi muito legal, foi muito bacana, e eu quero dizer a vocês que fiquei muito feliz de ter podido dar alegria às pessoas que de alguma maneira gostam do que a gente faz e que me viram falando, e eu não poderia falhar. Eu precisava estar lá, eu precisava realmente dar esse retorno ao torcedor e sintam-se todos abençoados. Eu e o Amadeu, a gente rezou por cada um de vocês, em nome dessa torcida que está vivendo uma expectativa muito grande para essa semana. Mas eu quero vir aqui tentando mostrar a vocês que eu às vezes falo lá no canal Atenção Vascaínos que a gente precisa entender o que está acontecendo hoje para a gente não sofrer muito. A gente precisa entender sinais. Vocês acreditam em sinais? Eu acredito. Assuntos que às vezes você vê alguém falando alguma coisa, ou então acontece um fato, você fala assim, cara, isso me parece um sinal para fazer alguma coisa. Eu penso muito nisso. O Vasco aprovou a SAF, ok? Aprovou. Foi uma luta, foi um parto. A SAF entrou e aparentemente para nós do dia a dia, para quem é torcedor, fez o que a SAF? Porque a gente já pensa o seguinte, SAF é para contratar, SAF é para botar dinheiro e trazer jogador. Só para entender, o dinheiro traz o jogador, mas o dinheiro paga o salário do jogador. O dinheiro às vezes paga até comissão para o empresário, porque o empresário às vezes faz negócio com um clube que paga comissão. Tem um funcionário que cuida do jogador, o staff. O funcionário do clube precisa ser remunerado. Então, não é um dinheiro apenas para botar para contratar. Tem uma série de situações aí por trás. Então, ela entrou e aparentemente não deu nenhum respaldo assim público, claro, explícito, para nós, pobres mortais. Vou me incluir aqui porque eu entendo isso, mas eu quero estar na pele de vocês. O que a gente tem que entender que a SAF pode ter feito? Será que teve alguma coisa assim que a SAF fez? O fato do Vasco, por exemplo, viajar de voo fretado, que é pagar um dinheiro grande. Pô, mas o que isso tem a ver? Será que se a gente economiza horas no aeroporto, horas de traslado, a gente não vai ter um descanso maior para os nossos atletas? A gente ficar 4 dias em Itu, num resort, será que isso não traz mais união, trazer todos os funcionários, pagar a passagem para todo mundo vir do Rio, para ver o jogo em Itu? Será que isso não traz uma cabeça diferente assim? Cara, isso pode ter ajudado. São sinais para mim. Quando a gente vê o Paulo Brax hoje pegando um avião, indo para Portugal e Itália, não dá a vocês assim uma impressão de que, cara, tem alguma coisa nova no ar? O nosso diretor executivo de futebol pegou um avião e está indo para Portugal ter reuniões em Lisboa e no Porto. Participar de um evento com grandes clubes do mundo, onde se faz muito negócio, tem muito network. E depois ele vai para a Itália, para o Gênova lá, o clube que também é da 777, reunir com todos aqueles que estão próximos. Não passa a vocês uma ideia assim que tem alguma coisa diferente acontecendo? Por isso que eu acho que a gente tem que ser humilde. E eu entendo muito o torcedor do Vasco, que durante anos e anos e anos criou uma casca. É um cara escolado, que ele vê o clube se interessar por A, e você fala assim, vou ficar quieto, não vou falar não, porque senão alguém vai vir interessar, e na hora alguém pega. Aí você quer um outro cara, o B, e você tenta, conversa, vem alguém por fora e pega o B. Esse ano, Carlos de Penha vinha para o Vasco, tudo certo, tudo arrumado.
Inter. Luísa Maria, $200 mil não tinha, Estados Unidos. O Vasco tem interesse no Pedro Raul, pô, vai pagar um empréstimo. Não tem dinheiro para pagar o empréstimo. Goiás. E aí a gente vai acumulando uma série de decepções que, desculpando a redundância, decepcionam. A gente acumula uma série de desgostos que a gente fica triste. A gente pensa assim, não vai dar nunca certo pro Vasco. E aí a gente cria aquela nuvenzinha na cabeça, né? Do pessimista, do errado, porque a gente leva muita porrada. Só que eu quero pedir a vocês para perceberem esses sinais. Gente, vem coisa boa aí. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque ninguém investiria o dinheiro que esses caras investiram para não dar retorno, para não ter nada. Claro que eles vão querer fazer um time. Pô, Flávio, mas qual é a certeza disso? Primeiro que a gente vive o dia a dia. Eu conheço os bastidores. 2 notícias. Depois a gente vê tudo que aconteceu minimamente durante o Campeonato Brasileiro sem que eles pudessem contratar. E aí eu vejo uma notícia, o Vasco pode jogar, fazer sua pré-temporada fora do Brasil. O diretor esportivo do Vasco viaja para a Europa. Eu não me lembro a última vez que um diretor esportivo do Vasco foi para a Europa. Há muitos anos. Muito mesmo. Tempo de vovô Bolinha. Então, se isso não é um sinal para você de que a coisa vai mudar, bom, mas aí, Flávio, tudo bem, vai mudar. Mas eles vão trazer quem? Por exemplo, o Vojvoda não vem mais. E aí que eu quero discutir com você. O Vojvoda, que é o treinador que está sendo discutido aí, é o do nome, beleza? Quem era o Vojvoda na fila do pão há um ano atrás? Se ele entrasse na sua padaria, na sua vizinhança, para comprar um pão, você ia saber quem era o Vojvoda? Eu não ia saber. Ele virou até chacota pelo nome, né? Preciso dizer aqui por quê. Será que alguém lá atrás, num clube que a gente não olha como um clube grande, mas que a gente precisa abrir o olho, porque é um grande exemplo de que não basta só mais bater no peito e dizer, aqui é Vasco. Será que alguém lá no Fortaleza diz, não, aqui é Fortaleza? Será? Ou eles lá trabalham, tem um presidente que é remunerado, que é o Marcelo Paes, que está fazendo um grande trabalho no Fortaleza, hein? Chegando a Libertadores de novo, sem nenhum grande jogador. Não tem nenhum jogador assim. O Thiago Galhardo no banco. É grande jogador, é um jogador normal. Então, isso é trabalho. E passa pelo Vasco reconhecer nesses, vou dar um exemplo, um clube que foi gerido e que foi montado, mais um, preste atenção, pelo Paulo Brax, o América Mineiro. Está aí de novo. Aliás, o América Mineiro faz mais uma grande campanha, por um gol não tomou a vaga do Fortaleza, e o Internacional, montado pelo Paulo Brax, que é o nosso diretor executivo, vice-campeão brasileiro. Será que não tem um dedinho aí por trás da gestão, do modelo? Entendamos isso. E isso para mim é mais um sinal. Mas eu estou colocando esses clubes que as pessoas podem pensar assim, pô, mas o Vasco realmente se apequenou. Seja humilde, não é se apequenar. A gente precisa entender quem faz bons trabalhos. Você hoje prefere muito mais o trabalho do Fortaleza, o trabalho do Atlético do Paraná, o trabalho do América Mineiro ou, por exemplo, o trabalho do Corinthians? Claro que muitos vão dizer, não do Corinthians, mas o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil com um time veterano, uma defesa que está no Corinthians há 10 anos. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Caras que não tiveram fôlego para ganhar do Flamengo numa final de Copa do Brasil. Será que é por aí? Será que uma gestão mais pés no chão, responsável, porque eu acho que é isso que nós vascaínos perdemos nesses últimos anos, aprendemos com os desmandos, falta de responsabilidade. E eu volto a dizer aqui, ter o dinheiro próprio é muito importante. Se o dinheiro é dos outros, você não tem vergonha para gastar, né? Eu acho que não vale. Você tem que ter seu próprio dinheiro para você saber, não vou comprar isso aqui não. Esse item aqui é mais caro, eu acho que eu consigo ele mais barato. Não, mas por que você vai comprar mais barato? Você está pensando no mais barato? Não, esse aqui é melhor. Esse aqui tem mais validade, tem mais tempo de uso.
Esse aqui, se eu abrir, ele não estraga rápido. Você começa a pensar não só pelo valor, mas também pelo que ele vai te dar retorno. E aí a gente tem que ser humilde, porque a gente tem que pensar no Vojvoda como exemplo e não como treinador. Porque o Vojvoda pode vir para o Vasco, mas se ele for para o Corinthians, o que eu acho um risco para ele, é porque o Corinthians pagou a mais. Poxa, 777 não pagou, aí é a responsabilidade. E se não der certo? Vale o risco? Pode até valer num primeiro instante. Mas o dinheiro é dos caras. Eles também têm amor a isso. E se eles trazem um treinador bom, como o Luiz Castro do Botafogo, por exemplo, que é um cara que a gente não discute que é bom, discute pelo trabalho que ele fez. O Antônio Oliveira, do Cuiabá, por exemplo, fez um ótimo trabalho. O Vojvoda no Fortaleza. A gente vai discutir. São números claros. E a gente precisa ter a consciência tranquila de que a gente não está depreciando o nosso Vasco. A gente vai estar apenas apoiando o que é responsável e confiando, mais uma vez, volto a dizer, nas pessoas que trabalham. Porque a gente tem um exemplo claro de alguém que foi na Argentina e descobriu um cara que nem grande jogador foi, trouxe para Fortaleza e deu. Em alguém que apostou num... E tudo é aposta. Claro que é. O futebol é uma grande aposta. Hoje o Vasco tem interesse no Davi Terãs, e eu tenho certeza que a partir do momento em que nós demos essa notícia, você, torcedor, ficou muito mais ligado no Terãs do que você ficava. Por quê? Porque tornou-se público, tornou-se notório, então as pessoas pensam assim, não, peraí, deixa eu olhar esse cara. Você começa a perceber mais, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade e de não depender apenas que alguém diga para você acreditar ou não. Vá atrás. Procure observar, veja mais o futebol, entenda, veja os meandros, às vezes nem sempre nos grandes frascos estão os grandes perfumes. E isso passa também por análise, por estudo, por científico, mas por responsabilidade. Porque seria muito fácil eu pegar 10 milhões do meu orçamento, vou lá e dou a um treinador que não tem a segurança de que vai dar resultado. E se não der no primeiro ano, você quiser mantê-lo, a gente vai criticar e vai pedir a cabeça. Mas e os 10 milhões que a gente investiu lá atrás? Perde-se? Joga-se fora? Está entendendo qual é o grau da responsabilidade? Por isso que eu acho que o que está acontecendo, pelo menos me dá uma impressão, o Vasco vai anunciar jogadores, gente. O Vasco vai fazer um time muito bom. O nosso ano de 2023 vai ser um ano diferente. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso, pode ter certeza disso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que não sofram. Se o A não vier porque você ama o A, confia que o B é bom. Mas o B é bom por quê? Porque ele está mais próximo do A. Pô, mas não dava para trazer o A? Dava. Mas olha, o B vai dar mais retorno para a gente, espera. Ou então eu vou trazer o irmão do A. Agora, se trouxer o Z, aí você desconfia. Mas eu acho que eles não vão trazer o Z. Porque eles também têm a responsabilidade de dar ao torcedor, e está no contrato, retorno. Precisa fazer um time competitivo, precisa fazer um time forte, precisa fazer um time que vá brigar. Está no contrato. O investimento tem que ser de X, tem que botar dinheiro para fazer uma equipe. Tudo isso, para mim, é fundamental. Fundamental. Está lá, está escrito. E eles vão cumprir. Vamos ter mais tranquilidade e não vamos ter esse complexo que nós criamos, e volto a dizer, completamente certos, de que a gente vai perder tudo, a gente continua sem brigar no mercado, não, a gente está dentro, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Só lembrar que no ano passado a gente estava dando notícia do Isaac, do Edmar, do Everton, do Matheus Barbosa, do Eric, né? Do Zé Afonso. Quantas coletivas eu fiz ano passado de jogadores desconhecidos. Que dor, cara. Que dor. E o exemplo está aí do Terãs, que é um jogador que, se fosse contratado pelo Vasco sem muito alarde, talvez você dissesse assim, pô, mas Terãs, tá todo mundo, caraca, o Terãs é um jogadoraço. Por quê? Porque a gente passou a ver que o cara é bom. A gente começou a conhecer. Pô, a gente vai trazer um treinador de Portugal, vai trazer um treinador do Chile. Pô, pelo amor de Deus. Não, mas peraí, deixa eu pesquisar sobre esse cara, deixa eu ver quais são as opiniões, quais são as informações. Vamos acreditar.
Pô, o cara foi lá na Europa conversar com o cara, tá trazendo um jogador desconhecido do Porto, por exemplo, um jogador desconhecido. Pô, mas peraí, cara, quem é esse sujeito? O cara veio do interior, da onde é que veio esse cara? Gente, ou a gente acredita, ou a gente confia, ou então a gente vai sofrer muito. Grande abraço, bom dia para vocês.